Olá para você ligado ao Rádio Câmara de Sete Lagoas, 103,5, também acompanhando a nossa programação pela TV Câmara, canal 11.2 digital. Estamos começando mais um Em Pauta. Lembrando que as nossas entrevistas vão para o nosso canal oficial da Câmara Municipal de Sete Lagoas no YouTube. Em pauta de hoje eu recebo a Bruna Salles, que é enfermeira do Hospital Nossa Senhora das Graças. Bruna, prazer em recebê-la aqui na Rádio Câmara de Sete Lagoas, tudo bem? Tudo bem, bom dia, o prazer é meu estar aqui hoje. Muito bem, Bruna, vamos falar do Dia Nacional de Controle de Infecções Hospitalares, que foi comemorado no dia 15 deste mês, e é um tema muito importante, principalmente para você que milita na área de saúde, né, Bruna? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse controle de infecções hospitalares. Você é enfermeira do hospital, certo? Isso. E você fica nesse setor definitivo? Você fica por conta desse controle de infecções, ou você atua como enfermeira geral no hospital? Não, atualmente eu trabalho especificamente no controle de infecção hospitalar. Lá no Hospital Nossa Senhora das Graças, nós somos 3 enfermeiras que atuam nessa área. E aí a gente se divide lá, se organiza, cada uma é responsável por um setor. É um hospital grande, né, com setores bem críticos. Então, cada uma fica responsável por um setor e a gente trabalha especificamente com isso. Não vou dizer só com isso, porque é muito serviço, né? Essa área de controle de infecção é uma área assim, que abrange vários pontos específicos e é uma batalha mesmo no dia a dia aí contra os micro-organismos dentro do ambiente hospitalar. Na verdade, são vários pontos, não, né? O hospital por um todo, né? Infecção hospitalar é o terror dos hospitais, né? Porque através de uma infecção ali, você pode chegar a umas complicações maiores do paciente, não é isso? E é uma área muito, muito delicada, né? A área de saúde, principalmente dentro do hospital, como o tamanho do Hospital Nossa Senhora das Graças, né? Isso mesmo. E acaba que são vários fatores que acabam interferindo, né? Nessa aquisição de infecção dentro do ambiente hospitalar. Muitas vezes a gente acha que quando fala infecção hospitalar, é uma infecção em decorrência do hospital, né? E hoje esse termo até caiu por terra. Hoje em dia a gente usa IRAS, que é infecções relacionadas à assistência à saúde. Então são várias coisas que influenciam ali para o paciente adquirir uma infecção no ambiente hospitalar. A gente acha que é só o profissional da saúde que está ali no combate, mas até mesmo o próprio paciente, o familiar, o acompanhante, todos estão envolvidos ali nesse processo de prevenção. Claro. Principalmente de fora para dentro, né? Porque de repente você faz o controle dentro do hospital, junto aos profissionais, mas o que vem de fora para dentro que é o complicador maior, né? É o que a gente fala sempre. Esse mês mesmo a gente teve campanhas intensas com relação a essa parte de controle de infecção. No dia 5 de maio foi Dia Mundial aí de conscientização da higienização das mãos. Dia 15, Dia Nacional aí de prevenção às infecções. E todas as nossas capacitações, o principal tema que os profissionais abordam com a gente é a questão externa. Porque por mais que a gente faça as medidas internas, acaba que o que acontece das portas para fora do hospital, a gente não tem tanto controle. Então, por exemplo, quando a gente recebe visita, o que os visitantes acabam entrando, eles entram com coisas escondidas, a gente não consegue ali monitorar todo mundo que entra e sai, né? O hospital é um hospital muito grande, então circula muitas pessoas. Então, esse aí acaba sendo aí uma das principais dificuldades que a gente tem hoje. Eu imagino, Bruna, agora vamos conversar sobre essa dinâmica. Por exemplo, tem uma dinâmica diária com os profissionais de saúde? Vocês, com certeza, dentro do seu setor, né? Você faz essa fiscalização. Acaba que a Bruna é a chata do hospital, né? Vem, Bruna! Como é que funciona? Tem uma dinâmica diária do profissional chegar dentro do hospital e fazer toda a higienização? Como é que funciona? É mais ou menos assim mesmo. Eu falo que a CCIH é o terror do hospital, né? Vem, Bruna. O pessoal fala, vem a CCIH. O que significa C? CCIH é a CCI? Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Então, nós somos um grupo aí que trabalha em volta dessas medidas de prevenção. Vocês são em quantas? Nós somos 3 enfermeiras e 2 médicos infectologistas e uma secretária que trabalha com a gente hoje. Aí o profissional chega pela manhã, exemplo, né, para pegar o plantão. Como é que funciona essa dinâmica? Então, a gente tem as recomendações básicas, né, para o profissional da saúde. Primeira, né, e é o melhor ponto que a gente tem aí de prevenção de infecção hospitalar, a higienização das mãos. A gente sempre orienta eles, sempre antes de começar o turno deles, fazer essa higienização das mãos. Além disso, a gente orienta também com relação aos controles aí, com relação ao isolamento e precaução dos pacientes. Então, ficar atento quem são os pacientes que são isolados, qual tipo de isolamento que esse paciente está isolado, o que a gente precisa usar aí como equipamentos de proteção na hora que for lidar com esse paciente, para que na hora de alguma intercorrência ali, a gente não seja pego de surpresa, né? Claro, sem dúvida. E quanto à medição, vocês têm uma medição tipo assim, como vocês detectam que teve uma infecção hospitalar? Então, a gente tem as buscativas diárias que a gente faz. Então, são várias formas de fazer essa buscativa.
A gente vai nos setores, faz o acompanhamento dos pacientes na íntegra, né? Participa aí das corridas de leito, discussão de casos. Além disso, a gente acompanha também através da liberação dos exames que são feitos, das prescrições de antibióticos que são feitas, e a gente faz a leitura mesmo dos prontuários daqueles pacientes que a gente vê que são quadros maiores, né? De risco para aquisição de infecção. E aí, com base nesses dados que a gente colhe, a gente tem os protocolos da Anvisa que a gente segue e vai avaliando ali caso por caso e se esses casos são considerados ou não infecções hospitalares. Que a gente tem aí as infecções comunitárias, né? Que são aquelas adquiridas no meio externo. Às vezes o paciente já chega para a gente com alguma infecção. E tem as que são adquiridas dentro do ambiente hospitalar, que são as que a gente considera aí depois de 72 horas de internação. Ou às vezes o paciente vem de outra instituição, né? Então ele já vem com essa infecção de outra instituição. Com a bactéria, no caso. E a gente precisa notificar. Então, mensalmente, a gente notifica para a Secretaria Estadual aí essas infecções que a gente notifica dentro do ambiente hospitalar. Então, a gente notifica todas para fazer um cálculo mesmo, se nossos índices estão aumentando, estão diminuindo. E quando a gente percebe aí que está aumentando, a gente vai na íntegra treinar os profissionais, capacitar e tentar identificar, né? Se houve alguma mudança na rotina que fez com que aumentasse essas infecções. O porquê, né? Tentar entender o porquê e agir em cima ali daquela causa para minimizar. A gente vê muitas vezes na internet, a pessoa fala, fulano foi internado, mas pegou uma infecção hospitalar e chegou a óbito. Como é que funciona esse tipo de situação? É detectado que a pessoa pegou infecção hospitalar? É por esse motivo do seu setor que aconteceu, né, de ter uma infecção? Ou isso é natural, de repente, dentro de um quadro clínico mais complexo, né? E aí a pessoa fala assim, existe muito isso, né? A gente vê, fulano morreu, mas entrou, mas pegou uma infecção hospitalar, acabou falecendo. Como é que vocês fazem essa divisão desse tipo de paciente chegar a óbito e se a infecção foi realmente dentro do hospital? A gente fala que tem muito essa história em cima de infecção causada dentro do ambiente hospitalar. Mas como eu falei, né, no início, são múltiplos fatores que causam essas infecções. Eu falo que nem os melhores hospitais do Brasil, eles são isentos hoje de bactérias multiresistentes. Elas estão aí, né, nas instituições. E acaba que o fator de estar dentro do ambiente hospitalar tem outras coisas que propiciam. Então, por exemplo, um paciente ele já está ali com a imunidade mais baixa, tem os dispositivos invasivos, então o paciente às vezes está em uso de uma sonda, em uso de catéter, às vezes o paciente está entubado, e aquilo ali acaba sendo um meio, né, de contaminação. Então, o paciente ele já está vulnerável à aquisição de algum tipo de infecção. E aí, se acontece, por exemplo, de ter algum tipo de contaminação na hora que está fazendo algum desses procedimentos, ou até mesmo o tempo de internação que esse paciente fica, e ele acaba colonizando aí com micro-organismos multiresistentes, e aí que vem a causa dessas infecções dentro do ambiente hospitalar. Ô Bruna, eu fico assim pensando na sua dinâmica do dia a dia. Você fica num setor muito delicado que é buscar, né, a excelência de evitar o máximo possível de algum tipo de infecção hospitalar. E esse controle é muito importante. Mas assim, você faz esse trabalho com os profissionais, vocês lá dentro, né, fazem isso na dinâmica diária, e isso faz com que vocês tenham um certo controle sobre os profissionais, né? Vocês estão ali no dia a dia com os profissionais, já tem todo o procedimento. Agora, a visitação, por exemplo, né? Parece que agora tem até uma tranquilidade maior de horário de visita. Antes tinha um horário, 1 hora só de visita. Parece que agora tem uma flexibilidade maior. Assim, você fica lá dentro tentando fazer o seu controle junto aos profissionais. Ponto, né? Eles já estão ali sabendo o que tem que fazer no dia a dia. Mas as pessoas entram lá, centenas de pessoas, para fazer visitação. Quer dizer, elas vêm de todo lugar, de todo tipo de pessoas, e não tem uma higienização apropriada na entrada. Como é que vocês fazem com essa situação? Não poderia existir um protocolo onde essas pessoas deveriam fazer uma lavagem de mãos, alguma coisa assim? Porque, na verdade, você faz isso diariamente com o profissional, mas todo dia tem visitação, as pessoas chegam, não lavam as mãos. Eu, por exemplo, já fui visitar pessoas no hospital que, sinceramente, a gente chega, espera, aguarda e vai. Verdade. E sai pegando em tudo, né? Não é isso? O que acontece? Os setores fechados, que é, por exemplo, as UTIs, né? A gente consegue ter um acompanhamento mais rigoroso. São um número menor de pacientes internados, então a gente consegue realmente aplicar esses protocolos que a gente tem na instituição. Nos visitantes. Isso. Então, por exemplo, uma pessoa que está internada na UTI adulto ou na UTI neo, a gente consegue com que os acompanhantes e até mesmo os visitantes façam higienização das mãos antes de entrar. A gente passa a orientação para eles do que pode, do que não pode ser levado para o paciente. É mais fácil de ter controle. Diferente, por exemplo, das unidades de internação, né? Então, a gente tem 10 andares aí e são muitos pacientes. Então, fica um pouco mais difícil. A gente tem cartilhas com recomendações que a gente faz
Mas é como você disse, né? O número é muito alto de pessoas circulando, então acaba sendo um pouco mais difícil. Eu vejo até essa oportunidade de estar aqui hoje, uma forma de conscientizar mesmo a população com relação a essas medidas de controle de infecção. Então a gente fala, por exemplo, a gente entende que quando tem um ente querido nosso internado, a gente quer ali visitar ele, levar um pouco de alegria, né? Mas tem coisas que acabam sendo prejudiciais. Então, por exemplo, o ato de levar uma flor para o ambiente hospitalar é um gesto de amor ali com o seu paciente que está internado, né? Seu familiar. Porém, você está expondo ele a um risco. Então, por exemplo, aquela flor ali, ela pode atrair insetos. E insetos, hoje a gente não consegue controlar se um inseto pousa numa flor num quarto de um paciente isolado ou num quarto de um paciente que não está isolado. Claro. Além do risco de estar levando ali fungos, né? O próprio pólen da flor pode causar irritação e Numa alergia. simples flor pode... A gente pode estar expondo ali um fator de risco. A mesma coisa a gente fala com relação aos alimentos, né? O pessoal costuma entrar com alimentos ali e o alimento ele não entra só nessa parte de controle de infecção, mas até mesmo a garantia da qualidade de recuperação do paciente. Muitas vezes um paciente que está internado, ele tem uma dieta restrita ali para garantir que ele vai melhorar. Então, muitas vezes o paciente está ali internado, seguindo uma dieta, o acompanhante chega, o visitante chega trazendo doce, pastel, refrigerante. Às vezes aquele alimento fica ali na mesinha de cabeceira, bem formiga, por mais que a gente passe pelo processo de dedetização, né? Acaba vindo do meio externo. Formiga, eu não entendo formiga. Formiga, ela surge, né? Pois é. Ela não está no ambiente. É se deixar um pedacinho de qualquer coisa, aparece milhares. E a gente fala isso com os acompanhantes. A formiga não respeita protocolo de isolamento, não. Elas entram em qualquer quarto. E aí a gente brinca com eles, né? Vocês acham que não adianta a gente se proteger se tem outros micro-organismos andando aí, né? Esparramando. Ô, Bruna, eu imagino que você deve passar no seu dia a dia, né? Porque não é só o controle de infecção hospitalar, né? Ali você está lidando com vidas, né? E parece assim, porque na verdade eu sei muito bem como é que funciona. O jeitinho brasileiro, ele é eterno. Você sempre quer driblar o processo, né? O protocolo. Você quer levar uma frutinha, você quer levar um doce, você quer agradar. Eu sei que é assim que funciona, que eu já tive, né, ente querido hospitalizado. A gente quer dar um jeitinho. Mas a gente não pensa no global lá dentro do hospital, né? Quer dizer, eu estou levando, mas posso prejudicar pessoas. Por exemplo, a pessoa que você levou de repente não pega uma infecção, mas outra pessoa ali está mais vulnerável, né? Imunidade baixa, acaba contraindo. E isso é complexo. Agora, eu vejo que o brasileiro, por exemplo, não tem muito hábito de leitura, né? Você faz uma cartilha linda, maravilhosa, o desenho, lavar as mãos, mas eu não vejo, ô Bruna, já há muito tempo que eu não vou no hospital, não sei se tem, mas, por exemplo, eu não vejo um local específico antes da entrada, por exemplo, para lavar as mãos. Quer dizer, a higienização das mãos é o principal ato de entrar no hospital. Mas lá na entrada não existe. Como é que funciona? Poderia se criar? Porque, por exemplo, olha, lave as mãos, você no seu setor vai exigir, mas na entrada lá na hora de fazer a visitação, você não tem uma pia específica, por exemplo? Nos setores fechados a gente tem, né? Assim que você entra, tem a pia lá para poder fazer a higienização das mãos. E os outros setores, a recomendação nossa é que faça a higienização quando chega no quarto. Todos os quartos dos pacientes têm aí o banheiro com pia e com sabão disponível. Além disso, a gente tem os dispensers, né? Com álcool em todos os setores, nos corredores do hospital, né? E aí é o que a gente tem recomendado ao pessoal. Sim, nos corredores, dentro do quarto. Na ausência da água e sabão, fazer a higienização aí com o álcool para garantir essa desinfecção. E eu falo que é um tempo muito curto, né? A Anvisa fala pra gente hoje que lavagem das mãos ideal aí para garantir total remoção da microbiota transitória é de 40 a 60 segundos. Eu ainda falo com os profissionais, né, no dia a dia. O que você faz com 1 minuto hoje? Não tem nada que a gente consiga fazer aí nas nossas atividades diárias lá que dá para fazer com 1 minuto. Claro. A mesma coisa o acompanhante. 1 minuto que você está lavando as mãos ali é um ato de amor, que é uma forma de prevenir infecção. Esses dias a gente estava fazendo treinamento de lavagem das mãos e eu trouxe essa reflexão para as equipes. Quantas pessoas que tocam na maçaneta da porta de uma UTI hoje, antes de entrar na UTI? O botão do elevador, que vai ter acesso a todos os andares do hospital. Quantas pessoas tocam naquele botão do elevador? E ali você toca no botão onde milhares de pessoas colocaram as mãos e você não higieniza suas mãos. Depois você acaba levando as mãos ali aos olhos para coçar, ou vai espirrar, coloca a mão na boca, vai alimentar. Então você acaba levando micro-organismos ali diretamente para você e a gente fala muito isso com eles. Outra coisa que a gente estava trazendo essa reflexão era o uso do banheiro no ambiente hospitalar. Quantas pessoas colocam a mão na maçaneta da porta de um banheiro ali no ambiente hospitalar? Por exemplo, né? E na hora que a gente vai usar o banheiro, a gente lava as mãos antes ou depois que usa o banheiro? O certo é lavar antes e depois, né? Antes e depois. E a gente tem aí pessoas que falam assim, tem dia que eu não lavo nem depois.
É um absurdo a gente parar para pensar isso, né? Você acaba ali levando o micro-organismo para a parte íntima sua e depois aparece com uma infecção aí e não sabe de onde pegou a infecção. Não, e aí vai culpar algum lugar, né? Aí você caça o culpado, né? E são coisas básicas, né? Como eu falei, com 60 segundos que você para ali para lavar as mãos, você evita um problema aí que vai levar dias para tratar, claro, né? se não chegar a óbito, a gente não sabe o nível certeza. de infecção, né? Eu fico vendo a figura sua que você falou, né? Olha, vem a Bruna. Bruna, né? As pessoas sabem das obrigações, né? As pessoas não cumprem, a verdade é essa. Eu acho o maior complicador dessa história toda, por mais que você esteja lá dentro da instituição, né, fazendo da filantropia, fazendo esse trabalho, o que eu vejo o complicador maior o tempo todo nessa nossa conversa é o que vem de fora para dentro, sabe? O horário de visita é muito complexo, é muito rápido, né? Tem que entrar e sair rápido. Ah, só pode 2 em cada quarto. É mais ou menos assim. Uhum. As pessoas não vão fazer essa higienização. Agora, eu estou sendo advogado do diabo, tá? Eu também não sei as normas técnicas da coisa, mas eu acho que, por mais que tenha no corredor, eu vejo lá no banheiro, tem um sabão, tá tudo certinho. Mas lá, a pessoa já está naquela ansiedade de ir lá logo visitar, não vai fazer isso. Claro que não estou generalizando. Mas eu acho que na entrada, sabe, tipo virar obrigação, igual cinto de segurança. Se você já chega, olha, já passou pela catraca, higienização das mãos. Alivia um pouco. Lá em cima, depois, se a pessoa quiser continuar o processo, melhor, né? Verdade. Você sofre muito com isso, né, Bruno? Não, É muito complexo o trabalho, né? Lá somos 3, né? Ele é 24 horas, né? Sou eu, a Luana e a Daniela. A gente passa, assim, um aperto mesmo. E a equipe taxa a gente como chata, porque a gente fica ali, acaba cobrando a mesma coisa, né? Lavar as mãos, usar os EPIs, isolar o paciente. Então, assim, é repetitivo o nosso serviço, né? Porque a gente tem que ficar o tempo todo cobrando e falando. E por mais que pareça alguma coisa simples, uma coisa básica, é algo que precisa ser reforçado sempre. Às vezes a gente está sempre recebendo funcionário novo. Às vezes a gente faz treinamento. Esses dias mesmo a gente fez treinamento com todas as mães dos bebês que ficam na UTI NEL. Uhum. Mas com 2, 3 dias já troca. Às vezes a criança recebe alta, já interna outra criança e tem que fazer treinamento de novo. Às vezes tem paciente que está isolado, acompanhante do paciente isolado quer visitar o outro paciente, amigo dele, que está lá no outro andar. Você acaba levando um micro-organismo ali do seu familiar que estava isolado para outro. E a gente vê com frequência, principalmente nessa parte de pediatria, UTI NEL, né? As mães, elas se tornam ali amigas, né? Por conta do tempo de internação que elas estão ali dentro. E elas esquecem dessa parte que, por mais que tenha aquela questão, né, da amizade, tem a exposição também, né? A partir do momento que você está com um paciente ali que está isolado, se você começa ali a abraçar o outro acompanhante, aí visitar outro paciente, você está expondo ele ali a micro-organismos, né? Sem dúvida. O Marcos Roberto participa sempre das entrevistas aqui, está dizendo parabéns pela entrevista, mas como você falou que as pessoas não gostam de ler, hábitos de leitura, mas ele falou que o celular e as redes sociais é um bom caminho para informar. Claro, né? Também tem um trabalho nas redes sociais do hospital, Bruna? Sim, a gente tem o Instagram do hospital, né? Que a gente está divulgando sempre aí as informações. Mas até hoje em dia, até com esses golpes que a gente tem aí, né, nas redes sociais, fica um pouco mais difícil a gente fazer esse trabalho, porque, principalmente no ambiente hospitalar, a gente tem visto cada vez mais pessoas tentando aplicar golpes usando o nome das instituições, né, Inclusive está acontecendo nesse momento. Eu vi uma matéria hoje especificamente sobre isso. As pessoas estão usando o nome do Hospital Nossa Senhora das Graças para aplicar golpes, né, de Pix, sei lá. Falando que precisa de uma doação, pagar um valor para um paciente que está internado, e a gente não faz, né, nenhum tipo de cobrança dessa forma. Nem o SUS, nem o hospital. Lugar nenhum, né? Então, realmente são pessoas. E isso acaba nos prejudicando, porque um meio que seria positivo, que a gente poderia estar usando para divulgar informações, a gente acaba ficando restritos. Então, por exemplo, lá hoje no Serviço de Controle de Infecção, a gente tem uma busca ativa que a gente faz com os pacientes que operaram. Pacientes que fizeram cirurgias, a gente liga para esses pacientes com 30, 60 e 90 dias para saber se eles tiveram infecção no pós-operatório. Claro. Porém, com essa questão dos golpes que a gente está tendo na internet, quando a gente realiza o contato com os pacientes, é um contato ali que somos nós mesmos, eles acabam não querendo responder com medo de ser golpe. Pelo fato de a gente saber aí dessas pessoas, isso, né, de Isso é um complicador, né? Quando você faz o exemplo pós-cirúrgico, né? Depois que a pessoa já recebe alta, vai para casa, você tem que ter né? Não é saiu da porta do hospital que você, né? Pronto, resolveu o problema, não é mais comigo. Não, tem depois para procurar saber, até para você ter números, né? Para você ter a sua diretriz. Mas, Bruna, é engraçado como é que funcionam as coisas, né? A gente vê a loucura que foi na pandemia de Covid-19, né? Você passava álcool no rosto, nas mãos, tomava banho de álcool, e as pessoas lavando a mão toda hora.
Por que as pessoas não fazem isso no cotidiano? Depois que passou a pandemia, relaxa todo mundo. Deveria ser assim, olha, você vai tratar o hospital e a entrada sua aqui como se estivesse numa pandemia. Higienização 100% total. Tem que ser chato. Pois é, e eu falo que a gente tem bactérias aí hoje que elas são piores do que a Covid. Só que como a Covid foi uma pandemia, né? A gente teve aí visualização do que estava acontecendo, pegou uma proporção maior. Mas a gente tem bactérias multiresistentes no ambiente hospitalar hoje que mata tão rápido quanto qualquer outro vírus, né? Que a gente passou aí por pandemias e epidemias. Então, realmente, a gente acabou ficando um pouco mais relaxados aí quando falou, a pandemia acabou. O pessoal relaxou um pouco. E é uma briga, a gente fala com o profissional da saúde. O uso do álcool é para o pessoal que está da porta do hospital para fora. Vocês que estão aqui dentro é lavar as mãos. A gente faz indicadores... A higienização é lavar as mãos a gente mesmo. faz indicadores mensais aí de consumo. O pessoal está tendo adesão à lavagem das mãos. A gente já teve setores, por exemplo, no hospital, que eles estavam consumindo o dobro de álcool se comparado com sabão. A gente chamou a atenção, foi lá, conversou, fez capacitação. No mês seguinte, o sabão dobrou aí o uso. Mas depois, o uso de álcool diminuiu. Depois relaxa, você tem que estar sempre apertando o cerco. A gente tem um cronograma de treinamentos anual que a gente faz, que é o nosso plano nosso programa, né? De ação aí anual. E aí, todo mês a gente tem uma pauta. Então, todo mês a gente para a equipe para poder treinar alguma coisa. E nesses treinamentos a gente sempre reforça lavagem das mãos. Tem que treinar mesmo. Você não vai para o jogo, tem que treinar para jogar, né? Futebol é assim, você treina para jogar bem. Verdade. Então você faz o treinamento, a gente vê sempre, né? Todos os setores fazem treinamento. Tem que treinar para chegar à excelência. Ô Bruno, eu tenho uma pergunta aqui. Qual a importância da incorporação de novos métodos terapêuticos e tecnologias no tratamento e prevenção de infecções hospitalares? Uma pergunta junto com outra pergunta. Quem fiscaliza vocês, no caso? Vem uma equipe de fora da Secretaria Estadual de Saúde para fiscalizar, ver números? Como é que funciona isso? Então, essa parte dos métodos terapêuticos, né, vem para agregar mesmo. Porque quanto mais rápido a gente consegue diagnosticar uma infecção, diagnosticar qual que é o micro-organismo que esse paciente tem, mais rápido a gente vem com os processos de tratamento. Uma terapia adequada, né, então... descobriu qual foi o micro-organismo, a bactéria que está causando, qual que vai ser a medicação indicada para o tratamento, melhores são os resultados aí. E a gente tem esse acompanhamento, a gente faz principalmente de forma online, né? A gente posta todo mês, a gente divulga os dados e aí eles fazem esse compilado aí de como é que tá as nossas infecções. Então, mensalmente, a gente tem os indicadores lá da CCH que a gente tem que postar aí para a Anvisa para eles terem esse acompanhamento com a gente. Aí a Anvisa tem que estar sempre, vocês mandam sempre números o tempo todo, tem que estar passando isso. Número de infecção que a gente teve, quais infecções que a gente teve, se foi infecção de corrente sanguínea, se foi infecção urinária, se foi pneumonia, né, associada à ventilação. E se acontecer a gente ter um surto de alguma bactéria no hospital, a gente também tem que divulgar para eles. E aí a gente divulga e divulga também para a vigilância, né, municipal. E aí a vigilância vem e faz uma vistoria para ver se a gente conseguiu controlar o surto, ver qual foi o nosso plano de ação. A gente tem, de vez em quando, aparece alguma bactéria lá e dá uma assustada na gente. Final do ano passado... Mais de uma pessoa começa a pegar. Final do ano passado, a gente teve um surto de uma bactéria multiresistente. Não é uma bactéria comum nossa, mas é comum de outros hospitais aqui na região. A gente recebeu pacientes e aí a gente descobriu que a gente estava com 3 casos dessa bactéria no mesmo andar. Aí a gente bloqueou o andar todo, isolou todos os pacientes que estavam no andar, os funcionários ficaram exclusivos, eles não podiam ter acesso aos outros pacientes, né? Todo mundo ali restrito àquele único andar. Coletamos exames de todos os pacientes que estavam no andar, todo mundo ficou isolado, não podia... Segue um protocolo, não podia internar ninguém naquele andar enquanto não saísse o resultado. E aí só no final, né, que saiu o resultado dos exames de todo mundo, que a gente conseguiu ver quantos pacientes que haviam adquirido e a gente conseguiu controlar. A gente teve só aquele número X de pacientes com a bactéria e com o isolamento, com as medidas que a gente teve, a gente conseguiu fazer com que não espalhasse para o hospital todo. Imagine você, né, Benjinha? Estou conversando aqui com a Bruna Salles, ela é enfermeira do Hospital Nossa Senhora das Graças. A gente está falando aqui sobre o controle de infecção hospitalar. Então, quando você for a algum hospital, ou Nossa Senhora das Graças em Sete Lagoas, ou qualquer que seja, né, o hospital, procure lavar as mãos o tempo todo. O álcool tá ali, mas lavar as mãos é o essencial, viu? E é para a gente entender que a dinâmica, né? Porque parece que a gente, quando fala assim, vou no hospital fazer uma visita, e aí você sai condenando tudo e a todos, mas não sabe o que acontece por trás, né? Por detrás de tudo isso, que é um trabalho árduo, principalmente esse controle de infecção hospitalar. Bruna, só para a gente encerrar, qual que é a lei que regulamenta a infecção? Tem uma lei específica? Essa tem que ser seguida à risca mesmo?
Então, a gente tem as leis aí que nos regulamentam como serviço de controle de infecção hospitalar. Então, a gente tem uma lei de 97 e logo em seguida uma portaria que é 2616 de 98. E é essa que fala pra gente que desde 98 é obrigatório todos os hospitais terem uma comissão aí de controle de infecção hospitalar. E anualmente a gente tem as RDCs que a Anvisa atualiza aí com relação aos critérios para fechar uma infecção, para tratar as infecções. E a gente acompanha aí de acordo com esses dados que são divulgados pela Anvisa anualmente. Muito bem. Ô, Bruna, mais alguma coisa que eu deixei de perguntar para você que você gostaria de pontuar? Eu quero só ressaltar para a população aí com relação às visitas, né? A gente chegando nesse período de frio agora, a gente aumenta o número de casos de infecção relacionada ao trato respiratório. Quem tiver aí algum familiar que está internado, se você estiver em casa com sintomas respiratórios, com febre, evite ficar fazendo visitas no ambiente hospitalar. Você acaba levando, né, algum vírus respiratório para dentro do ambiente hospitalar. Como você já falou, né, em caso de fazer visitação, evitem ficar levando doces, alimentos, flores, façam higienização das mãos sempre que possíveis. Fiquem atentos às plaquinhas de isolamento. Todos os pacientes que a gente tem no hospital hoje que são isolados na porta dos quartos deles ou do box, né, vem escrito qual que é o tipo de isolamento que ele tá, o que é que você precisa usar, se for necessário usar a máscara, use, se for necessário usar aí, né, alguma outra forma para poder proteger o paciente, seguir à risca aí as orientações, porque por mais que pareça uma chatura aí, né, da cobrança nossa, é uma forma da gente proteger aí o seu familiar e evitar, né, que ele adquira alguma coisa durante o processo de internação dele. Ô, Bruna, primeiramente, parabéns aqui pelo seu trabalho. Sempre que a gente conversa com um profissional de saúde, eu gosto muito de frisar que o profissional de saúde, ele está na linha de frente, né? Da maior angústia do ser humano é quando está com problema de saúde, né? Então, você envolve não só o paciente, como todo o familiar, e vocês estão de parabéns. Então, esse pessoal que salva vidas, que está ali no fronte mesmo, né? Como o Corpo de Bombeiros, né? Esse profissional é muito importante para a sociedade. O trabalho seu é perfeito, né, em cima dessa busca diária, constante, né, de manter esse controle. Parabéns. Em seu nome, quero dar um abraço em todos os profissionais de saúde lá, né, do Hospital Nossa Senhora das Graças. E volte mais vezes para contar casos aqui para a gente sobre tudo que acontece lá, né, dentro do Hospital Nossa Senhora das Graças. Parabéns mesmo pela entrevista. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Quero agradecer também a parceria aí, né, de todos os profissionais lá do hospital, que se não fosse eles aí nos ajudando e nos apoiando, nosso serviço não seria feito com tanta excelência, né? Eu falo que somos 3 pessoas. Se não for o restante da equipe nos auxiliando aí, é um trabalho de formiguinha. Todo mundo ajuda um pouquinho, é só assim que a gente tem um serviço de qualidade, né, para os pacientes. Obrigado, Bruna. Eu que agradeço. Bom, gente, agora quando eu ver a Bruna, eu vou lembrar logo de lavar as mãos. Agora, assim, gente, a Bruna falou para lavar as mãos o tempo todo. Conversei com Bruna Salles, que é enfermeira do Hospital Nossa Senhora das Graças, e assim fizemos mais um Em Pauta para você ligado à Rádio Câmara de Sete Lagoas e também acompanhando a nossa entrevista pela TV Câmara, canal 11.2 digital.